Então, de imediato, doutora Aline de Souza Marques, representante da Comissão de Combate à Violência Familiar da OAB-DF. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite de estar aqui hoje e fico muito feliz de poder estar aqui com tantas amigas feministas da nossa causa, debatendo esse tema que para nós nos é tão caro. Bom, primeiramente, o Brasil, como já foi dito pelo nosso senador, hoje ele ocupa o 5º lugar no ranking de violência contra a mulher. Esse vergonhoso 5º lugar. Ele saiu de 7º lugar e foi para o 5º lugar. Ele hoje apresenta 47 mil estupros anuais, mas quando nós falamos especificamente da violência sexual, nós estamos aí diante de uma subnotificação de 90% de casos. Ou seja, são 90% de mulheres que, por algum motivo, não denunciam a violência que sofreram. E 90% de homens que estão aptos a cometerem outro tipo de violência. 1 a cada 3 mulheres sofrem ou sofrerão algum tipo de violência. E para que nós possamos compreender o porquê de tanta violência contra a mulher, como foi bem exposto pela doutora Valesca, nós precisamos compreender o que é gênero. Essa palavra que no Brasil se tornou um palavrão, enquanto que em outros países, gênero é dado nas escolas. Na Austrália, nós temos universidades que dão aula de feminismo. No Brasil, nós presenciamos aí um desmantelamento do nosso sistema educacional. Mas o gênero nada mais é do que você compreender que nós temos um sexo biológico, que é homem e mulher, e que nós temos uma construção social de papéis que são desenvolvidos pela sociedade, do feminino e do masculino. E nós vamos entender também que o feminismo ele tem os seus papéis voltados para o âmbito privado e o masculino para o âmbito público. A mulher, ela sempre foi alijada do âmbito público. No Brasil não, eu gosto sempre de falar assim de uma formação, de uma construção do sujeito de direito mulher, porque essa formação de sujeito de direito mulher, ela se deu um século depois do sujeito de direito homem. Como bem colocado também pela Valesca, nas ondas do feminismo, nós vamos observar que a formação desse sujeito de direito mulher, ele se deu ali na segunda onda do feminismo. Mas, quando nós analisamos a história, nós vamos observar que, desde ali da Convenção dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa convenção era voltada apenas para homens, porque 3 anos depois nós tivemos Olympe, que emitiu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e ela foi condenada à morte por rebeldia. Ou seja, em plena Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade eram apenas para os homens. No Brasil colônia, a educação implementada pela Igreja era apenas voltada para homens. A mulher lhe cabia o papel apenas de lealdade ao marido, ao pai, à família e à Igreja. Lealdade cega à Igreja. Depois veio as ordenações filipinas e era legitimado que o homem poderia agredir os seus filhos e mulheres e sem poder responder por isso. Então, nós vamos observar que a mulher está sempre numa constância de aquisição de direitos. Na vigência do Código Civil de 2016, a mulher ela era considerada relativamente incapaz. E isso foi algo que perdurou ali até a década de 60, com a publicação do Estatuto da Mulher Casada. Na década de 70, nós tivemos a lei do divórcio, que também foi um marco na história dos direitos das mulheres. Tivemos, na década de 80, a Constituição Federal, com um forte movimento feminista, que, por fim, conseguimos colocar, somos todos iguais perante a lei. Tivemos também, na década de 80, um importante movimento, que ele se chamava SOS Mulher. E o lema dele era o seguinte: mulher não é propriedade, nem do pai, nem do marido e nem do patrão. E, mais atualmente, nem da religião e nem do Estado. Tivemos também, ali na década de 90, o ECA, que veio igualar o papel do pai e da mãe na responsabilidade com os filhos. O Código Civil, que em 2012 também equalizou esse papel e tirou essa figura do patriarcado. E até 2005, nós tínhamos, na nossa legislação,
a figura da mulher honesta, que legou às prostitutas um problema moral que até hoje o Brasil não conseguiu enfrentar. Nós tínhamos também, até 2005, com a modificação que ocorreu, situações em que o estuprador, ao se casar com a vítima, não respondia pelo caso. É inacreditável nós imaginarmos que o casamento poderia ser a única solução para o estupro. Mas era o que ocorria. E eu vou ler um depoimento agora para vocês. Esse depoimento é público, ele saiu na revista Super Interessante no ano passado, de um caso, uma reportagem que a revista publicou sobre como silenciamos o estupro. E a história é o seguinte: Lucia era uma donzela de 13 anos que no século X vivia em um importante vilarejo com seus pais. Certo dia de verão, ela saiu para ir à feira com uma amiga, quando sentiu uma vontade enorme de ir ao banheiro. Sem ter aonde ir, entrou no primeiro casebre do caminho e resolveu fazer xixi por lá mesmo. Foi quando um homem de 35 anos a encontrou e decidiu que a tomaria à força. O rapaz a prendeu dentro da cabana e a violentou. Foi tanta brutalidade que Lucy ficou toda ensanguentada e com as vestes rasgadas. Quando a menina chegou em casa, o pai se encheu de desgosto. Não podia acreditar que a filha não era mais virgem. Como o pai da menina não queria mais saber daquela filha impura, mandou ela se casar com o seu estuprador. E foi o que aconteceu. A história seria apenas um terrível conto medieval, mas o caso de Lucy não aconteceu no século X, mas no século XX. O importante vilarejo era a cidade de Guarulhos, em São Paulo. E Lucy é Lucineide, que hoje está separada de seu estuprador. Então, quantos casos assim nós vamos ter na nossa história que a própria lei legitimava a atitude, a violência sexual do estuprador? Tínhamos também casos em que o estupro dentro do casamento era causa de extinção de punibilidade. E isso estava no Código Penal. E nós temos julgamentos emblemáticos na nossa história em que o estuprador era absolvido, era reconhecida a extinção de punibilidade dele, com o argumento de que a cópula carnal intramatrimonial era dever dos cônjuges. E isso foram situações que se perduraram até 2005, com uma pequena reforma que nós tivemos. Em 2006, nós tivemos a emblemática Lei Maria da Penha, onde o Brasil reconheceu para si a violência contra a mulher como um problema de saúde pública, porque a ONU já tinha reconhecido isso em 2002, numa pesquisa que foi realizada, e ela detectou que a maioria das mulheres de todo o país, de todo o mundo que procuravam um sistema de saúde, eram mulheres vítimas de violência. E o Brasil, com certa resistência, reconheceu isso em 2006, com forte movimento feminista em decorrência do processo de Maria da Penha Maia Fernandes. Em 2009, nós tivemos aquela modificação do Código Penal que modificou os termos de crime contra a honra para crime contra a dignidade sexual. Então, você vê que é inimaginável a gente pensar que a honra da mulher permeava todo um ordenamento jurídico e legislações que pautavam o comportamento da mulher. Tivemos agora, mais recentemente, há um ano, a lei do feminicídio, e agora o aumento de pena para a lei do estupro coletivo. Todas essas leis são muito bem-vindas pela sociedade, até porque a lei ela é um clamor da sociedade, mas nós não vamos combater e impedir que esses crimes continuem acontecendo se nós não combatermos a causa dele. O preconceito, o machismo, essa cultura do estupro, que a gente fala tanto, que nada mais é do que culpabilizar a vítima pela violência sexual do seu agressor. A mulher, ela pode sim usar um short quando ela sai na rua, mas isso não legitima um crime. São coisas totalmente diferentes. A mulher, ela pode se colocar numa situação mais vulnerável, dependendo da roupa que ela usa, mas isso não justifica
ela ser estuprada ou violentada. São coisas que nós temos que ver de uma ótica completamente diferente. O que nós vamos dizer para as mulheres vítimas de violência sexual, que em geral são 50% crianças, 20% adolescentes, 30% mulheres? No Estado não pode se dizer simplesmente se respeitem, como foi dito em audiências passadas. Crianças e adolescentes que são estupradas 70% dentro de suas casas por seus pais e familiares. Bom, então, já acabou meu tempo, mas... obrigada. Então, assim, temos coisas que nós precisamos enfrentar. Nós precisamos controlar a mídia, responsabilizar a mídia, não podemos admitir a sexualização do corpo da mulher na mídia, e o marketing, ele tem uma ideia muito cruel da mulher, porque ela se baseia e formula a sua estratégia pela pirâmide de Maslow. E se você observar a pirâmide de Maslow, a base dela é o quê? É o consumo. São necessidades fisiológicas. E ele coloca a mulher exatamente nesse patamar da necessidade fisiológica e de consumo do homem, como um mecanismo para aumentar a sua venda, a publicidade e aumentar a renda, obviamente. Precisamos enfrentar crimes de stalking, que nossa lei não prevê, que é a perseguição que o homem faz com a mulher. Nós precisamos enfrentar causas de... eu fiz até, inclusive, um artigo recente que ele fala que a violência sexual é causa de indignidade. E realmente é. Porque é inadmissível um pai estuprar uma filha e a filha continuar com o nome daquele pai. É inadmissível isso. Nós precisamos enfrentar a violência psicológica que o filho sofre dentro de casa. Porque enquanto em outros países o pai responde pela violência física que é da mulher, que comete contra a mulher, e responde também pela violência psicológica do filho que presencia a violência. E no Brasil, os filhos são só testemunhas do fato. E nós temos estudos psicológicos científicos que comprovaram que 70% das crianças que presenciam uma violência, elas tendem a ter transtornos o resto das suas vidas e mesmo reproduzir esses atos. Ou seja, é um ciclo de violência que não tem fim. E nós precisamos responsabilizar esses atos. Bom, para finalizar a minha fala, eu venho apresentar para vocês um aplicativo que nós criamos, eu e minha amiga Asla. Foi uma parceria que fizemos com a fábrica de aplicativos e enfim, anunciamos aqui porque está em rede nacional, abrange um grande público. O nome do aplicativo é Rede de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência. Eu quero que vocês sintam tenham esse aplicativo como um mecanismo de empoderamento, porque você poderá encontrar nele formas de denúncia, onde você deve procurar quando você é violentada. Você pode se cadastrar para trabalhar como voluntário. E eu convoco aqui já todos os profissionais, tanto da área jurídica, da área psicológica, assistentes sociais, todos envolvidos na área. E não só profissionais, instituições também. Instituições governamentais e não governamentais. Porque quando a gente só vai conseguir combater esse câncer... Eu perguntava aqui, porque eu entendo pouco desse negócio de WhatsApp, essa coisa toda. Quem está nos assistindo e quiser entrar, como é que faz? Eu vou já falar. Tá bom. Porque nós só vamos conseguir... um tempo a mais para isso. Tá bom. Nós só vamos conseguir combater esse câncer da sociedade, que é uma chaga que se abriu, quando nós implementarmos políticas públicas integradas. Nós precisamos disso, seja na segurança, na saúde, na assistência, em todas as áreas. Precisamos de políticas públicas integradas. E que o Estado não veja esses estupros coletivos que agora surgem e que, na verdade, sempre aconteceram. Principalmente quando nós falamos em comunidades que são dominadas pelo tráfico. Aqui em Brasília, nós temos a comunidade do Pôr do Sol, que ela é considerada... do Sol Nascente, me perdoem. Que ela hoje é considerada a maior comunidade da América Latina, que cresceu à margem do nosso estado, aqui na nossa capital.
E lá as mulheres não conseguem se livrar do seu agressor, porque elas precisam ficar com o homem dentro de casa. Porque senão os traficantes cooptam seus filhos para o tráfico e as mulheres para a prostituição. Então, nós precisamos desse aparato estatal para poder conseguir vencer essa luta. Então, você pode passar, por favor? Essa é a página do Facebook, para vocês acompanharem. Pode passar mais um. E aqui, ó, são as funcionalidades que o aplicativo apresenta. O Disque 180, cadastro de profissionais, de instituições, geolocalização de profissionais perto de você. Você pode entrar lá e localizar rapidamente algum profissional que esteja perto de você. Fórum com depoimento das vítimas. Hoje, ele já está disponível na rede da Google, na loja da Google, me perdoem, que é a Google Store, e também estará disponível para iPhone, mas a Apple Store ela demora uns dias já, né? Ótimo, obrigada. Isso mesmo. Então, vocês já podem baixar. É a nível nacional e vocês podem se cadastrar em qualquer lugar do Brasil. Eu agradeço aqui imensamente a parceria que nós fizemos com Aplicativos Fáceis, que é o Dr. Marcelo, que ele conseguiu compreender de uma forma muito sensível todas aquelas necessidades que nós esperávamos desse aplicativo. Isso aí foi um projeto idealizado assim com muito carinho e há muito tempo. Não foi de agora, não. Tem assim uns 6 meses, né, mais ou menos, que nós estamos trabalhando nesse projeto e ele com toda a sua equipe, com muito carinho, conseguiu desenvolver essa ferramenta que é para todos nós. Muito obrigada. Muito bem. Doutora Aline de Souza Marques, representante da Comissão de Combate à Violência, da Violência Familiar da UAB. E, ao mesmo tempo, deixou aqui essa contribuição com o aplicativo para que todos possam interagir. Antes de retornar, a doutora Aline quer me entregar uma revista. Ela quer me entregar naquele momento, eu pedi que ela entregasse no encerramento da mesa. Eu vou entregar ao senador Paulo Paim a revista Traços. Ela é do mês de março. Ela foi lançada em comemoração ao mês da mulher e nela tem o depoimento da Maria. A Maria é uma mulher que, aos 4 anos de idade, foi estuprada pelo pai e, desde então, viveu na rua. Ela morou 30 anos na rua. E ela só saiu da rua por resgate da revista Traços, que é uma revista que trabalha com esse empoderamento e resgate da dignidade da pessoa em situação de rua. E eu entrego aqui em mãos ao senador Paulo Paim. Se todos puderem ficar de pé, o senhor já quer tirar uma foto e você me entrega a revista. Ok? Valeu, doutora. Obrigado. Obrigado a todas. Representante da Comissão de Combate à Violência Familiar da UABDF, doutora Aline de Souza Marques. Eu quero agradecer e parabenizar o senador Paulo Paim pela nobre audiência. É muito importante que isso tenha sido reivindicado por um homem. Isso é importante a gente registrar. E dizer que a violência de gênero, ela acontece todos os dias. E isso é uma responsabilidade de todos nós. As mulheres são vítimas de preconceito a todo momento e são vulnerabilidades que se agravam. Ser mulher é difícil, mulher negra é mais difícil ainda. Mulher trans, nem preciso comentar. E é um absurdo porque para a mulher trans ser reconhecida no Brasil, nem lei nós ainda temos. Na República Islâmica do Irã, é muito mais fácil você ser reconhecida trans do que no Brasil. Porque lá você não precisa nem de exame médico, nem psicológico. Enquanto o Brasil te exige 2 anos de acompanhamento psicológico. Além de uma cirurgia de transgenitalização. Bom, precisamos de mais mulheres na política. É vergonhoso que o nosso país tem apenas 10% de representatividade, menos que na Arábia Saudita, que são 16%, e menos que qualquer país da África, que é em torno de 20%. A respeito do que a doutora Valesca falou sobre a patologia, isso é algo que nós precisamos repudiar. Existe uma psicóloga, não me acordo agora o nome dela, mas ela é bem conhecida, inclusive tem uma entrevista dela no site da IBC, que é pública, e ela é brasileira e mora na Inglaterra. Ela faz um estudo de doutorado em que ela analisa o que se passa na cabeça desse indivíduo, que é o estuprador,
já que ele não é um doente mental, ele não tem uma patologia. E ela faz o levantamento de situações do nosso cotidiano, de violações que as mulheres passam e que não reconhece aquilo como violência e que acaba naturalizando aquele comportamento. Então, nós devemos, sim, repudiar essa ideia da patologia. A doutora Neliane falou muito bem do cyberbullying. Sempre existiu. A rede de internet ela é apenas um meio para que essa exposição, essa violência seja exposta. Então, ela realmente sempre existiu e não é um crime novo, como todo mundo fala, né? É apenas um meio que se é utilizado. E nós precisamos fortalecer estratégias diárias para acabar com a violação dos direitos humanos em mulheres, para que possamos ter uma realidade diferente nos próximos anos. Que cada pessoa que se encontra aqui hoje e que estão nos assistindo sejam sementes na busca e desenvolvimento de uma sociedade mais educada com respeito à diversidade. Queremos um país com políticas sociais justas, que não sejam meras políticas assistencialistas. Queremos um país com igualdade de gênero, um país com mais segurança, onde possamos confiar em todos os nossos semelhantes e respeitá-los. Queremos uma juventude com perspectiva de futuro e orgulhosa de seu país. Queremos um país que tenha respeito às mulheres. E, por último, dizer que nós, mulheres, não retrocederemos, não admitiremos retrocessos. Nós, mulheres, não tememos. Temer jamais. Essa foi a doutora Aline de Souza Marques, representante da OAB.